Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Perotto, a minha professora orientadora foi a professora Fabiana e o tema do meu projeto foi atributos pós-colheita de cultivares de alface cultivados em sistema convencional como determinante dos mercados de comercialização. O consumo da alface está associado ao preparo de saladas cruas que exploram sabores e texturas de suas folhas. Atualmente, existe uma grande variedade de cultivares de alface no mercado que exploram diferentes formatos, tamanhos, cores. As principais tipologias de alface consumidas no Brasil são a americana, a crespa, a lisa, a mimosa e romana, sendo que a americana e a crespa são as preferidas do consumidor. Sabe-se que os atributos determinantes da qualidade pós-colheita da alface podem variar de acordo com a cultivar escolhida para o plantio. Sendo assim, o conhecimento preciso desses atributos são fatores determinantes para a seleção de mercados e comercialização do produto obtido. O objetivo desse trabalho foi avaliar os atributos da qualidade pós-colheita das cultivares de alface submetidas ao manejo cultural convencional. O experimento foi realizado no campo experimental da Embrapa Hortaliças e no Laboratório de Tecnologias de Alimentos da UNB. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 4 repetições, e a parcela experimental foi composta por 6 plantas de alface. Os tratamentos foram dispostos em um esquema fatorial de 6 cultivares por 2 épocas de colheita, com as cultivares Angélica, Carmim, Laurel, Mila, Regina e Wanda. A colheita foi realizada aos 35 e 40 dias após o transplantio, e para avaliação das características de qualidade foram realizadas análises químicas dos teores de sólidos solúveis totais, bem como o pH das folhas. Esses dados foram submetidos inicialmente a uma análise de variância e posteriormente a um teste de média de Scott-Knott, ambos a 5% de probabilidade. E todas as análises foram realizadas no software GEMS. Essa tabela traz os teores de sólidos solúveis totais dos 6 genótipos de alface produzidas em 2 épocas de colheita. Os genótipos que apresentaram uma maior média de sólidos solúveis totais foram as cultivares Angélica, com 6,22, e a cultivar Wanda, com 6,69. Já com relação às épocas de colheita, o teor médio da primeira colheita foi menor do que o da segunda colheita. Não houve uma diferença significativa entre os valores de sólidos solúveis totais da primeira colheita. Já na segunda, as cultivares Angélica e Wanda apresentaram maiores valores de sólidos solúveis totais com relação às outras cultivares. E as cultivares Angélica e Mila, elas tiveram uma elevação nos seus teores de sólidos solúveis totais em função da época de colheita. Essa tabela apresenta a acidez dos 6 genótipos de alface produzidas em 2 épocas de colheita. A gente observa que na primeira colheita, a cultivar Carmim apresentou menor valor de pH em relação às outras cultivares. Já na segunda, a cultivar Angélica e a cultivar Mila apresentaram menores valores de pH em relação às outras cultivares. E em relação da primeira para a segunda colheita, a cultivar Carmim e a cultivar Regina apresentaram um aumento desse pH, e a cultivar Angélica apresentou uma redução no seu pH. O teor de sólidos solúveis totais é uma característica que está correlacionada com a vida útil pós-colheita. Sendo assim, as cultivares Angélica e Wanda têm uma maior vida útil pós-colheita do que as demais cultivares estudadas nesse experimento. Embora o teor de sólidos solúveis esteja associado com doçura, não se espera ter uma alface com sabor adocicado. Mas é importante salientar que esses teores de sólidos solúveis vão mascarar o sabor amargo da alface e favorecer o seu consumo. Com referência ao pH, essa característica vai estar relacionada com a boa digestão e aproveitamento dos nutrientes e vitaminas dessa hortaliça. E dependendo desse nível de acidez, observa-se também até uma menor atividade de micro-organismos patogênicos na alface. Conclui-se, então, que há uma interação entre os genótipos de alface e as épocas de colheita para o pH e para os teores de sólidos solúveis. Obrigada pela sua atenção.